Segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus amou a Israel para o estabelecer perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hurão e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez, da madeira de algumins, degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo o que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os mercadores e negociantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, empregando em cada pavês 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 siclos de ouro. E o rei os depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hurão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente: vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma quota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada.
E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo o Israel. E dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.